Olá, aprendiz de plantão, eu sou Fernanda Ock e estou aqui com você no segundo episódio da série Mestre é Quem Sempre Aprende. Nós temos falado da importância de fortalecermos essa nossa competência aprendiz. O termo lifelong learning, que tem sido tão utilizado, nos acorda para essa competência de estarmos sempre aprendendo durante toda a vida. No passado a gente dizia assim, quem aqui já terminou os estudos? Como se fosse possível ter um período onde a gente estuda, onde a gente aprende, depois a gente entra numa categoria de um suposto saber, onde a gente não aprende mais. Mas num mundo VUCA, de vulnerabilidade, incerteza, complexidade, ambivalência e constante transformação, a ferramenta com que vai fazer com que a gente fique atualizado no mundo e podendo estar criando e resolvendo, trazendo novas inovações e soluções atuais, é a condição aprendiz. Nós vimos no nosso último episódio o quanto que a nossa mente é importante, a nossa configuração mental vai ser determinante para que a gente seja um aprendiz de plantão ou não. Porque ser aprendiz, sendo uma habilidade, ela vai precisar ser fortalecida intencionalmente. No nosso último episódio, a gente falou da importância da configuração mental, do nosso mindset, para termos certas atitudes e desenvolvermos ou não algumas habilidades. Quando a gente está falando sobre a nossa habilidade de aprendiz, é importante a gente poder entender que a nossa cabeça, a nossa estrutura mental pode ser avessa a isso. E a gente vai puxar o freio de mão e ser muito difícil termos uma predisposição, uma abertura, uma atitude aprendiz. Uma das coisas que faz com que a nossa mente barre esse comportamento aprendiz é a gente colocar dentro de nós uma configuração de estabilidade e segurança, o que pode trazer uma rigidez no nosso comportamento. A gente vai conversar só com pessoas que a gente conhece, a gente só vai fazer coisas onde a gente domina e tudo aquilo que é novo vai trazer um desconforto e a gente barra, porque a gente estruturou a nossa mente para ter estabilidade e segurança. Se nós queremos ter uma mentalidade aprendiz, a primeira coisa que a gente precisa fazer então é fazer as pazes com as mudanças. Quando a gente faz as pazes com as mudanças, a gente vai ter desconfortos quando elas chegam, mas a gente pode olhar para esses desconfortos como uma nova oportunidade de desenvolvermos algo frente a isso. Quando a gente tem um mindset aprendiz, portanto, a gente vai olhar para os desconfortos e para as mudanças não como uma ameaça, mas sim como uma oportunidade. Quando a gente faz isso na nossa mente, então, nós vamos fortalecer a nossa atitude aprendiz. Outra coisa que a gente colocou na nossa bagagem foi um compromisso de desenvolver a nossa habilidade aprendiz. Se a gente não tá aqui só para assistir de uma forma passiva, mas colocar isso em prática, tinha uma tarefa para nós. E não é uma tarefa como aquela tarefa de casa, da escola, e que talvez a gente queria se livrar, mas é uma tarefa como a possibilidade da gente poder se desenvolver, porque mais importante do que o que a gente faz é o que a gente se torna quando a gente faz aquilo. Se nós queremos nos tornar aprendizes de plantão, é importante o como a gente está fazendo isso. Guarda essa frase, mais importante do que o que você faz é o que você se torna quando você faz. E a tarefa que você deve ter feito, se você não fez, corre fazer, é que a gente pediu para que você pudesse olhar algo que você quer aprender. Talvez uma língua nova, um idioma novo, ou tocar bandolim, ou saber sobre astronomia, não sei qual que foi aquilo que você decidiu, uma coisa nova que você queria aprender. E você então determinar algumas áreas e perceber qual é a área do conhecido, que você já sabe sobre aquilo, que a gente chama de conhecido, ou a área do conhecido desconhecido, que você precisa saber sobre aquilo. E por último, você deve ter descoberto o desconhecido desconhecido, que é o que você nem sabia, que você não sabia sobre isso. E o que era importante quando você fez esse caminho? Se você fez essa atividade, você começa a perceber que conforme você anda, maior se torna o seu desconhecido. O conhecimento é exatamente como uma ilha. Se essa ilha amplia as bordas para o desconhecido também. Então, ter uma mentalidade aprendiz é saber com que cada vez mais você vai querer aprender.
Só sei que nada sei é a verdade de uma mente aprendiz, porque conforme você vai começando a dar passos em direção ao conhecimento, você vai percebendo que tem mais coisas que você ainda não sabe. Mas ao invés disso te paralisar, se você tem um mindset aprendiz, isso pode te instigar. Outra coisa que a gente deixou na nossa mochila do nosso primeiro episódio é que para a gente ser aprendiz, a gente precisa ser intencional. Por quê? Porque a gente viu que a nossa mente funciona em modo economia de energia, portanto ela vai fazer as coisas em modo automático, por repetição. Se eu quero aprender, eu vou precisar ser intencional. E o primeiro comando que eu posso dar para minha cabeça para modificar o meu mindset é a diferença de eu ser intencional e eu poder ser pronto ao invés de querer estar pronto. Quando a gente tem uma mentalidade de segurança e estabilidade, eu vou querer estar pronto, eu já vou querer saber tudo, eu não vou ter paciência com o meu processo. Mas se eu sou alguém que pode, então, ser pronto no sentido de ser disponível, ao invés de querer tudo pronto, tudo acabado, eu vou me abrir para a forma de aprendizado e reconhecimento. Hoje a gente vai falar das competências bases de um aprendiz. Se a gente puder olhar para a palavra aprendiz, é uma palavra grávida, que traz inúmeros significados. Quais são as competências? Como ser um aprendiz? As ferramentas que vão nos habilitar a ser um bom aprendiz. Ser um aprendiz está na nossa semente. O próprio Freud diz do instinto epistemofílico, a gente viu isso no episódio passado. Mas uma semente que fica dentro de um copo, ela pode nunca chegar a ser a árvore que ela poderia nem dar os frutos que ela carrega. Se a gente puder olhar para as competências, nós vamos poder intencionalmente desenvolver tudo isso dentro de nós. Então hoje eu vou apresentar 5 competências de um lifelong learner, aquela pessoa que está aprendendo durante toda a vida. Quais são as antenas, as ferramentas que a gente precisa para estar sempre aprendendo? A primeira delas é curiosidade e atenção. Como a gente pode olhar para essa competência dentro de nós? Muitas vezes a nossa mentalidade rígida vai fazendo com que a gente não seja mais curioso. Outro dia eu li sobre a ignorância como habilidade de ignorar. Nós vamos ignorando o que está acontecendo ao nosso redor. A gente vai sendo treinado para diminuir a nossa percepção sobre as coisas. Yuval Harari fala que a evolução do Homo sapiens é o Homo sensi, que está percebendo, captando tudo aquilo que está acontecendo. E a nossa atenção tem ficado cada vez mais reduzida pela pressa e por muitas vezes a gente focar tanto em algo que a gente se perde. A gente perde de prestar atenção, de ser curioso, de fazer conexões. Você chega num lugar e nem sabe como você fez aquele caminho. A própria telinha que faz com que a gente possa olhar para baixo, diminuir a nossa percepção, o nosso ângulo de visão. Outro dia eu estava andando naquele tempo da aglomeração no metrô e vendo o quanto que as pessoas só olhavam para baixo. A gente tem sido treinado a reduzir a nossa atenção à vida, a nossa curiosidade, a nossa percepção, aquilo que está ao nosso entorno. Então, um gatilho importante para que a gente possa ativar essa competência é a gente poder olhar para o saber, que vem de sapere, vocês sabem disso, que é um saborear. Como a gente pode treinar a nossa habilidade de saborear as coisas? Que sabor que isso tem? Antes da gente já julgar, já colocar um rótulo, um aprendiz é aquele que pode saborear e falar: o que é isso? Sentir o gosto, sentir a forma daquilo. A gente ativar essa nossa percepção. A nossa segunda competência é a gente ter a abertura ao novo. Muitas das vezes a gente viu no episódio passado o quanto que a gente é rígido e o novo traz um desconforto e a gente já intitula isso é errado, isso é assim. A gente vai se fechando porque a gente interpreta a vida de acordo com o modelo do que a gente carrega. Isso existe uma escada da inferência dentro da nossa mente e a gente interpreta todas as nossas vivências, a gente seleciona o que perceber e a gente então intitula, interpreta e julga de acordo com a bagagem do que a gente carregou. Tudo é visto com um certo pré-conceito. A mente se formula assim, ela aprende e aí na nossa escada da inferência faz com que a gente já olhe de determinado jeito. Então entrei numa farmácia, tinha ali alguns policiais naquela farmácia, eu moro no Rio de Janeiro, e aí eu falei, nossa, deve ter algum assalto aqui.
Porque a minha inferência daquilo que eu interpretei já fez com que eu olhasse para aquela circunstância como tendo algum perigo, já que eu estou no Rio de Janeiro, policiais, eu faço um link e julgo aquela cena, eu seleciono algumas coisas, alguns elementos da cena e já trago logo um julgamento. Isso me impede de aprender. A mente faz isso de uma forma muito rápida. Então, se eu quero aprender, se eu quero ver algo novo, eu vou precisar ter uma abertura de ideias. O MIT fala da importância das conexões profanas, de você se conectar com pessoas que pensam muito diferente de você. Eu sou psicóloga e vou conversar com aquela pessoa que estuda astros, ou eu vou conversar com um agricultor, eu vou entender a forma como ele pensa, porque isso vai inclusive possibilitar novas conexões neuronais. Então a nossa abertura ao novo é extremamente importante. Um gatilho que vai nos ajudar a olhar de uma forma nova é olhar para umas circunstâncias e perguntar: e se não fosse isso, o que mais poderia ser? Como a gente pode realmente se colocar na posição do outro e olhar da pele dele? Essa é a verdadeira empatia. No ângulo, um outro ângulo, uma nova forma. Hoje a gente julga as coisas a partir apenas do nosso lugar. E se a gente pudesse fazer uma dança das cadeiras? Se a gente pudesse perguntar de formas novas, e se tivesse mesmo esse gatilho? Nós estamos falando de um mundo não só de globalização, mas do reconhecimento de diversidades. Um diferente que a gente pode trocar de cadeiras e habitar. O aprendiz é aquele que pode olhar o novo de um jeito muito único, muito novo, e não só tentando adequar os padrões pré-estabelecidos. A nossa terceira competência é a consciência reflexiva. A gente já sabe que em 2045 um computador ele já vai ser mais inteligente do que a humanidade inteira, mas não há nenhuma notícia ou nenhuma previsão de uma inteligência artificial consciente. A gente chama em filosofia isso de quali, é a nossa percepção pessoal sobre as coisas. A consciência reflexiva é extremamente importante para que a gente possa se perceber nas coisas. Você já pensou sobre o que você pensa? Você já pensou sobre isso que você carrega? Por que você teve essa atitude ou não? Muitas das vezes a gente só se critica ou só julga o outro, mas como a gente pode olhar para ser aprendiz? A aprendizagem ela é extremamente pessoal, a gente pode ensinar, mas aprender é o que a gente ensina para a gente mesmo. Então ter uma consciência reflexiva faz com que você não só haja, mas você possa se perceber agindo, ter esse terceiro olho e olhar para você. Isso faz com que cada circunstância se torne um grande aprendizado, como aquela frase do Quem Quer Ser um Milionário que diz: cada momento da vida uma pista para as respostas. Se você puder aprender de você mesmo, você vai poder acumular muitos aprendizados. Um dos gatilhos mais importantes para que você possa fazer isso, seja então você poder olhar para você e perguntar: o que eu me tornei quando isso aconteceu? O que eu me tornei quando isso aconteceu? Porque você está olhando o que você se torna quando essas coisas acontecem. A nossa quarta competência é protagonismo intelectual. Você ser aquele que busca, ver formas de você buscar o saber. Antes a gente estava acostumado com uma escola onde o professor tem o conhecimento e os alunos absorvem isso de forma passiva, e isso está ficando cada vez mais obsoleto no mundo do Google, das informações. A gente precisa poder ter protagonismo intelectual, correr atrás daquilo que nos interessa. Para isso eu preciso saber o que eu quero, e aí eu preciso testar ferramentas que mais funcionam para mim. Eu aprendo enquanto eu estou ouvindo um podcast, enquanto eu estou assistindo um vídeo, ou quando eu estou lendo um livro, ou quando eu estou anotando um resumo. Eu preciso entender onde eu aprendo mais, eu preciso testar, inclusive usar o tempo para isso. Estou dirigindo uma coisa que talvez eu só estou num caminho ali, mas eu posso colocar uma aula, eu posso ouvir um podcast, eu posso ligar para alguém para trocar uma ideia. Então a gente poder ter testagem de métodos, inclusive, é uma forma de um protagonismo intelectual. O gatilho que nos ajuda no protagonismo intelectual é de que maneira eu posso melhor aprender. Você começar a se estudar, o que funciona para você, o que não funciona, é ter um mentor, é perguntar para alguém e usar a ferramenta do melhor jeito a seu favor. A nossa quinta competência de um aprendiz de plantão
A gente já falou a primeira competência, curiosidade, atenção, a gente saborear, a segunda, abertura a novas ideias, a terceira é a gente poder ter consciência reflexiva, a quarta, um protagonismo intelectual e a quinta, disciplina de aprendizagem. Porque a aprendizagem é cumulativo, é um passo depois do outro. A gente primeiro aprende sobre soma, para depois a gente aprender sobre multiplicação. A gente é sempre cumulativo, a gente vai observando uma série de coisas. Então, olhe para a aprendizagem, para aquilo que você determinou que você quer aprender. Divida em pequenas metas. Divida em pequenas metas e olhe como um passo, ele leva ao próximo passo. O próprio andar é assim. Quando você dá um passo, você inclina o corpo de modo que o primeiro passo chama o outro. E assim a gente caminha. Então é muito importante a gente poder ter disciplina de aprendizagem, porque a gente, no mundo onde a gente quer tudo instantâneo, tudo pronto, às vezes a gente não tolera o processo. Por isso é tão importante colocar pequenas metas, para que o próprio processo a gente perceba a evolução. Então, o nosso gatilho aqui, quando a gente está falando sobre disciplina, é leve a sério aquilo que você quer aprender e coloque pequenas metas naquilo que você pode desenvolver naquele dia, naquela semana e se perceba crescendo, porque é isso que vai te fortalecer para dar o próximo passo. Olhando para tudo isso que a gente carrega, é muito importante que a gente possa colocar em prática, como a gente falou. Então, enumera aí de 0 a 10 todas essas competências. A curiosidade, a atenção, a curiosidade, o quanto que você é aberto a novas ideias, a sua consciência reflexiva, o seu protagonismo intelectual e a sua disciplina em aprender, em uma aprendizagem cumulativa de 0 a 10, quanto você coloca em prática dessas competências? De 0 a 10. Agora que você já fez essa avaliação, pausa aí o vídeo, faz essa avaliação e depois você vai colocar no seu dia a dia uma ação que vai fortalecer essa competência, seja eu vou acordar e vou prestar mais atenção no barulho dos pássaros, uma coisa nova que você vai fazer para aumentar essa possibilidade de atenção, de percepção. Escolha, a cada dia você vai colocar na sua semana algo para fortalecer essas competências. Elas precisam entrar no nosso hábito e isso vai fazer com que a gente esteja mais atento e possa desenvolver de uma forma intencional todas essas competências. Comprometa-se com você e coloque no seu dia a dia percebendo melhor as suas competências.